Um bom dia e um feliz dia com as bênçãos de Deus para todos. Começamos a estudar ontem sobre a palavra profética para o tempo do fim. E o primeiro tema, nós vimos alguns pontos bem importantes. Primeiro, nem todos os profetas de Deus escreveram na Bíblia. Isso é muito importante. Segundo, que Deus não faz distinção de sexo. Ele chamou mensageiros homens e chamou mensageiras mulheres. Então, não devemos nos admirar. E tem mais, sabe? Ele usou também alguns meios que não são convencionais para levar uma mensagem para o povo de Deus. Eu me lembro do rei Neco. Ele trouxe uma mensagem de advertência ao rei de Israel para ele não se envolver na guerra, porque Deus estava guiando nesse momento o Egito. Então, nós temos que estar muito atentos à voz profética, porque nos traz mensagens justamente para o tempo de necessidade. E as maiores manifestações da palavra profética sempre foram em momento crucial da história do ser humano. Então, quando nós lemos um texto que foi inspirado por Deus, eu preciso prestar atenção. E nunca imaginar de que não foi bem traduzido, porque Deus guiou, inspirou o homem que escreveu, inspirou a que ele fez a tradução, inspira as pessoas para poderem distribuir a palavra, explicar a palavra e assim por diante. A obra é divina, porque tem a ver com a salvação, tem a ver com vida ou morte. Então, Deus nunca deixou a sua palavra nas mãos do ser humano. Tanto é, quando nós lemos aqui o texto de Pedro, que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alfa nasce em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, eles falaram, mas tem passado anos, séculos. Será que a palavra continua sendo a mesma que estes homens escreveram? Porque sempre paira essa dúvida. Ah, não, isso era. Foi escrito assim, mas hoje não é assim. Ou simplesmente essa parte era do profeta ou essa parte era de Deus. Não existe essa possibilidade. Jeremias capítulo 11, 1, versículo 11 e 12 diz: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Verso 12: Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse texto é muito significativo. Quem cuida da palavra de Deus, e quando me refiro à palavra de Deus, me refiro às Sagradas Escrituras e à palavra profética para o tempo do fim, que são os escritos de Ellen White. Essa é uma bênção muito grande, porque esses escritos foram dados para nos auxiliar para entender as Escrituras, para nos dar testemunhos de animação, de correção, de repreensão quando nos desviamos da palavra de Deus. Então, tem propósitos bem definidos. E existem muitas coisas que, se você lê na Bíblia,
dificilmente você conclui, ou pelo menos entende, alguns aspectos. Olha, tem uma lista grande que eu tenho de textos. Se você consegue, quando lê o texto, definir o que é expiação, o que é redenção, o que é remissão, tá? O que significa santificação, perfeição, que são palavras que estão nos textos bíblicos. Qual o significado deles? Mas na palavra profética para o tempo do fim, explica, define cada palavra que pode ser mal interpretada ou até mesmo não compreendida. Eu vou dar só um exemplo agora, entre muitos outros. Muitas vezes se discutiu quem era o homem do pecado que aparece em Romanos capítulo 7. Eu vi, assim, vários sermões a respeito desse assunto. Um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e assim por diante. Mas se você lê no Espírito Profecia, diz claramente que o homem do pecado, que aparece no capítulo 7 de Romanos, é o apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo. Ele está contando sua história. No capítulo 7 aparece o Paulo sem Cristo. No finalzinho diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E no capítulo 8 mostra o que o Cristo fez por ele. Então, esclarece de imediato aspectos que a pessoa não teria condições de entender, por diversos motivos, mas aí diz, é isso, entenderam? Agora, outro exemplo bem simples que está no Apocalipse 6, eu vou ler aqui, está no versículo 13, dos sinais da segunda vinda de Cristo, e diz: As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus filos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os, verso 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? No capítulo 7 responde, são os selados. Mas o que significa? E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Quem explica isso? É a palavra profética para o tempo do fim. Entende? Por isso que é importantíssimo lembrar o seguinte: nem todos os profetas escreveram na Bíblia. Segundo, Deus não faz distinção de sexo para o dom profético. Terceiro, o dom profético, ou a palavra profética, nos foi dada para nos animar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar e nos auxiliar na compreensão da palavra do Senhor. Deus vela pela sua palavra, como diz o profeta Jeremias. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se nós considerarmos a história, nós temos aqui nível do conhecimento deste lado, e, e vamos começar desde a criação, que isso aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, que será nosso ano zero, e daí nós temos alguns momentos importantes da história, como a época de Moisés, que foi em torno de 1.500 anos antes de Cristo, a primeira vinda do Senhor Jesus. Depois do ano 1000, 1500, entra a história Lutero e, por último, Ellen White. Agora, em todo esse período de tempo, já decorreram 6.000 anos de história, aproximadamente. A Síria, a Babilônia, a Média Pérsia,
seria o quarto reino, a Grécia, o quinto, e por último, Roma. São os seis grandes reinos que aparecem na história bíblica relacionados com o povo de Israel. E que foram um grande problema para o povo de Israel também. Bom, seis reinos ao todo. Depois da criação, em algum momento da história, foi a entrada do pecado nesse planeta Terra. Quando aconteceu, não se sabe. Mas uma coisa sim sabemos, isso que é importante. Em Gênesis 6:5 está relatado: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Impressionante. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora, o que acontece nesse período? O conhecimento se foi perdendo, perdendo, até perder-se completamente quando chega à condição descrita por aquele texto de Gênesis 6:5. O que fez o Senhor nesse período? Gênesis 6:7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, graças a Deus, Noé achou graça diante do Senhor. Havia um homem fiel, íntegro e reto. Era um homem que vivia na presença de Deus. E esse homem, nesse tempo especial da história, que foi o dilúvio, teve uma função muito importante. Qual a função dele? Resgatar o conhecimento de Deus. Só que morre Noé, o conhecimento fica com Sem e com os descendentes de Sem, até se perder completamente o conhecimento. E chegamos à época de Moisés. É impressionante que isso aconteceu em um período de quase 1000 anos, tá? Um pouquinho mais de 1000 anos. Então, qual foi a função de Moisés nesse tempo? Resgatar o conhecimento de Deus. Só que Moisés morre, o Senhor ressuscita, é levado para o céu, o conhecimento ficou com Josué. E o que aconteceu depois de Josué? Morre Josué, como diz o texto bíblico. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Todos morreram. E outra geração após ele se levantou. Outra. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Se perdeu o conhecimento de Moisés, passou Josué, a próxima geração. Na terceira geração, já o conhecimento de Deus se perdeu. Resultado de haver se perdido o conhecimento de Deus, o que eles fizeram? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Pois serviam aos Baalins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Isso está em Juízes, capítulo 2, versículos 8 a 12. Então você percebe que a importância da intervenção de Deus em determinados momentos bem críticos. Na época do dilúvio, o que havia acontecido? Se tinha perdido o conhecimento do Senhor. E a função de Noé foi resgatar esse conhecimento. Na época de Moisés, tinha se perdido novamente o conhecimento do Senhor e a função de Moisés foi resgatar esse conhecimento. Infelizmente, já na terceira geração, a partir de Moisés, o conhecimento tinha se perdido e as pessoas se voltaram para a idolatria. Esse é o problema quando se perde o conhecimento. A pessoa levanta ídolos diante de si. E assim, com a época moderna, nós não temos aqueles bosques onde eles iam e adoravam seus ídolos. Não temos isso hoje.
Mas podem ser ídolos como a família, como o trabalho, conhecimento científico, enfim. Ah, pode ser qualquer outra coisa que substitua nossa devoção a Deus. E devota-se a vida todas, todo o tempo a alcançar certos propósitos do ser humano. Agora, por que é importante resgatar esse conhecimento? Primeiro, porque a pessoa naturalmente vai construir ídolos na vida. Segundo, ponto muitíssimo importante, que sem conhecimento você não alcança a vida eterna. Você guarda o sábado, mas por que você guarda o sábado? Você me vai falar porque está escrito. E se tivesse perdido esse conhecimento que está escrito, você guardaria o sábado? Não. Por que você não come carne de porco? Porque está escrito. É a resposta que você vai me dar. Mas, se tivesse perdido esse conhecimento, você comeria ou não comeria? Eu comeria, porque estava acostumado a isso, entendeu? Então, por isso que o conhecimento tem que ser resgatado. E você percebe que em tão pouco tempo o conhecimento se perdeu. Aqui foi mais ou menos 800 anos, quase 1000 anos. Mas aqui foi muito rápido. Já a terceira geração se perdeu o conhecimento. E isso é grave, não? E veja o que diz em Juízes 2, versículos 14 e 15 agora. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por quê? Porque se voltaram para a idolatria. Por onde quer que saía, na mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. O Senhor colocava em dificuldade para que abandonassem o mal e se voltassem para o Salvador. Em Juízes 10, versículos 16 e 17, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Eles foram piorando mais e mais, apesar do castigo. Nesse período dos juízes, veja o que está escrito em Juízes 2, 18 a 19. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porque eles se afastaram de Deus e se afastaram muitíssimo, adorando os ídolos desses povos vizinhos, se misturaram com esses povos, e o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos. Aí afligidos, choravam, clamavam, chegavam na quarta-feira na igreja pedindo, Senhor, por favor, misericórdia, etc, etc, etc. E o Senhor, como é um Deus compassivo, o que ele fazia? Levantava um juiz e os livrava. Mas sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Impressionante. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Mas o Senhor sempre foi muito misericordioso. O que aconteceu no período dos juízes? Quando o Senhor levantava um juiz, resgatava o conhecimento. Quando esse juiz falecia, o conhecimento tendia a se perder. E o Senhor levantava um segundo juiz e resgatava o conhecimento. E assim foi numa sequência começando desde Otniel, que era sobrinho de Caleb, uma sequência de juízes. Aí aparece Débora, Gideon, os mais conhecidos, Jefta, e assim vão até o 10º, Sansão.
E Sansão foi desobediente, mulherengo, intemperante, e o Senhor o colocou na fornalha para o corrigir e para ele não perder a vida eterna. Ele foi salvo, mas foi salvo no sofrimento. E assim chegamos ao último juiz, Samuel, que foi o 14º, e aí ele não queria mais juízes. Ele queria um rei. Queriam ser iguais aos povos vizinhos. E o Senhor, tá bom, queria um rei, nos advertiu quais seriam as consequências. E aí nós temos, nessa época, os reis, o primeiro rei Saul, ele se comportou muito mal. Aí o Senhor levanta o segundo rei, Davi, e em seguida veio Salomão. E a partir daí o reino se divide. Mas o que aconteceu na época desses três reis? A verdade também oscilou, devido aos erros deles. A verdade era resgatada pelos profetas, e neste caso Samuel, que auxiliou na época de Saul e Davi. E em seguida a verdade tendia-se a perder, a resgatada, e assim foi até a época de Salomão. Mas o que aconteceu ali? O reino se dividiu. O reino do sul, liderado por Reboão, era Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, o reino do norte, na época de Jeroboão. Começou com Jeroboão, o primeiro rei. Mas, a partir de Jeroboão, é uma sequência de 20 reis, qual mais idólatra e desobediente que o outro. São todos. E os últimos, terríveis, até chegar ao único, Oseias, que foi o último rei de Israel, o 20º rei. Todos eles idólatras. Não escapou nenhum deles, todos desobedientes e idólatras. O que aconteceu com a verdade nesse tempo? No Reino do Norte, ele se perdeu. Se perdeu completamente, até que no ano 722 a.C., o Senhor retira a proteção de Samaria, que era a capital do reino, e os assírios a destroem. E termina a história do Reino do Norte. Agora, o Reino do Sul foi uma sequência de reis, alguns fiéis, obedientes a Deus, começando com Asa. Aí vem Jeosafá, outro rei que foi fiel a Deus. Só que aí veio Jeorão, que foi um rei desobediente, idólatra. Acasias, outro. Atalia, pior que os outros dois. Só que aí veio Joás, um rei fiel, obediente a Deus, submisso à palavra do Senhor. Amazias também. Azarias, outro rei fiel. Jotão, uma sequência de 4 reis fiéis e obedientes, submissos à palavra de Deus, e aparece um desobediente, Acaz, um rebelde. E depois Ezequias, o filho, um rei fiel, submisso à palavra de Deus, e aí vem Manassés, terrível e tenebroso. Levou todo o povo de Israel à idolatria. Amon, outro rei infiel, desobediente, e Josias, o último rei submisso à palavra de Deus. A partir daí, vem uma sequência de reis desobedientes e idólatras. E o que aconteceu em todo esse período? Até o último Matanias ou Zedequias, né? O que aconteceu com o conhecimento nessa época do reinado das tribos de Judá? O conhecimento foi oscilando, oscilando e foi caindo, caindo, até se perder completamente. Aí o Senhor retira a proteção de Jerusalém e vieram os babilônicos e destruíram Jerusalém no ano 603. Mas o Senhor nunca deixou o mundo sem o conhecimento. Ele removeu os portadores da verdade, os que deveriam iluminar o mundo com o conhecimento de Jeová, mas ele manteve o conhecimento, porque nesse período
nós temos os grandes profetas que levaram mensagem de advertências, chamados maiores e menores profetas, devido ao tamanho do livro. Grandes profetas, temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, porque são os livros maiores. Mas tem os chamados profetas menores, que está o livro de Malaquias, enfim, todos os livros proféticos que têm menos páginas na Bíblia. O que aconteceu com a verdade? Eles mantiveram a verdade até o último profeta, Malaquias, que mais ou menos 400 anos antes de Cristo, morre ele e o conhecimento, a tendência natural se perder, e chega um ponto que o Senhor retira a proteção de Jerusalém novamente, vem Roma e destrói Jerusalém. Isso foi no ano 70. Mas antes disso veio o Senhor Jesus aqui à Terra. Com que propósito? Claro, salvar o mundo. Mas o que ele fez? Restaurar o conhecimento. Porque sem conhecimento não há salvação. Tem que vir a luz para iluminar o caminho, para nós podermos andar por esse caminho. Como diz o Salmo 105, lâmpada para os meus pés. Entende? Então o Senhor Jesus restaurou o conhecimento. O que aconteceu logo a seguir? O Senhor Jesus é morto na cruz, conforme as profecias mostravam que isso deveria acontecer, porque seria o meio de atrair as pessoas para ele, para os poder salvar. Pois é somente pelo sangue de Cristo que a pessoa pode submeter-se à obediência à palavra de Deus. Porque na obediência à palavra de Deus, a mente é restaurada. Então não há nenhum outro meio de constranger o pecador a abandonar o pecado. Somente, e abandonar o pecado no poder de Deus, somente a cruz do Calvário. Por isso Paulo diz, eu não prego palavras de sublimidade, de eloquência, mas prego a Cristo e este crucificado, que é o poder de Deus para a salvação do ser humano. E esse conhecimento foi resgatado, Cristo entrega a sua vida para ser morto na cruz e deixa o conhecimento com os discípulos, e este foi morrendo, e que acontece com o passar do tempo? O conhecimento novamente se perde. E chegamos à Idade Média. E o Senhor levanta os reformadores. E aí nós temos a figura mais importante, Lutero. O que eles fizeram? Começaram a resgatar o conhecimento, mas eles foram morrendo, e aí parou o conhecimento. Alguns voltaram atrás, e o que faz o Senhor, que estamos chegando agora no final do tempo do fim? Como salvar essa humanidade sem conhecimento? Como o ser humano vai ser bom se ele é naturalmente mau? Ele tem que ser restaurado à imagem e semelhança de Cristo, que é a obra realizada pelo Espírito Santo. Mas para isso, e aqui entra outro aspecto importante da palavra profeta, ninguém tem dúvida que somos salvos pela graça de Deus, correto? Mas aí vem a questão, e o que é a graça? Todo mundo fala, eu já vi centenas e centenas de pessoas falarem que é um dom de Deus. Sim, é um dom de Deus, isso não há dúvida nenhuma. Mas que dom é esse? O que é a graça? É um presente. Eu sei que é um presente, mas que presente é esse? A palavra profética para o tempo do fim diz o seguinte, que a graça é o caráter de Cristo. Esse é o presente que o Senhor concede. Enxertar o caráter de Cristo na nossa mente. Por isso que em Romanos capítulo 5, somos salvos pela sua vida. Somos salvos pela sua vida, a vida tem que ser comunicada. E como é comunicada? Aí entra Tiago, capítulo 1, verso 21, que devemos receber a palavra com mansidão para ser enxertada. Porque é a palavra de Deus que produz a transformação. Mas para receber a palavra tem que haver
tem que estar o conhecimento da palavra. Se o conhecimento da palavra se perdeu, como vai ser enxertado? Como vai transformar a vida? Como vou ser santificado, purificado? De que maneira? Se a palavra de Deus é a que me diz, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. É o que diz o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vê ao Pai senão por mim. E ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele diz também que a sua palavra é espírito e vida. Recebendo a palavra, recebeu o espírito, recebeu a vida de Cristo. Mas a palavra tem que ser conhecida. Na hora que se perde, como eu vou saber? Como você vai levar eh, salvação aos muçulmanos, a todos esses povos que não têm a palavra de Deus? Se ele não conhece a palavra de Deus. Como vão ser salvos todos esses povos secularizados da Europa, Estados Unidos, dos países asiáticos? De que maneira? Tem que chegar a palavra. E aí entra em cena quem? Ellen White. Com que propósito? Restaurar o conhecimento da palavra de Deus. Essa foi a grande obra iniciada pelos pioneiros da igreja e que a palavra profética para o tempo do fim teve uma função, eu diria, importante, mais do que importantíssimo, porque sem a intervenção divina, por meio de um mensageiro ou mensageira, que foi esse caso, não teríamos como entender a Bíblia depois de séculos de trevas nesse mundo que foi o período da Idade Média. Se perdeu completamente o conhecimento da palavra. E as pessoas se voltaram para a adoração de mortos, tá? E assim, até o dia de hoje, isso acontece. Esse, essa foi a função do dom da palavra profética para o tempo do fim. Essa foi a missão da Ellen White, nos auxiliar. Mas morreu Ellen White com a tendência natural se perder a palavra de Deus. Mas como ficaram mais de 100.000 páginas escritas, transformadas em livros hoje, além de alguns livros, como O Grande Conflito, Ciência do Bom Viver e outros, nós temos à nossa disposição o conhecimento que nos permite entender a palavra de Deus. Não é, não é bonito? Por isso que diz, a responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permanece em pé no dia do Senhor. Mensagem escolhida, volume 3, página 49. Essa é a função da palavra profética para o tempo do fim. Preparar-nos, saber qual o caminho para andar por ele. No poder de Cristo. Porque não é suficiente conhecer o caminho, porque eu tenho uma natureza pecaminosa e essa vai me acompanhar até a vinda do Senhor Jesus. Por mais que o Senhor me diga, esse é o caminho, andai por ele, sem vos desviar-te nem para lá nem para cá, eu não tenho como andar porque meu caminhar é torto. Eu vou me desviar para a direita, vou me desviar para a esquerda e assim por diante. Eu preciso, conhecendo o caminho, correr para o Senhor Jesus, para Ele me segurar e me ajudar a caminhar passo a passo, como uma criança, até firmar os passos na verdade. Que quando o Senhor se retira do santuário celestial, e aí agora chegamos no conflito final, só que pessoas transformadas pelo poder de Deus, portadores de uma natureza pecaminosa, mas não praticante. É o que está escrito na palavra profética para o tempo do fim.
É por isso que nós vamos render glória pelos séculos, séculos da eternidade. Porque seres à imagem e semelhança de Satanás, transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Se existem milagres grandes, Lázaro foi tirado da sepultura, mas esse é um milagre muito pequeno com respeito à nossa transformação. Porque Lázaro estava morto, tá? Simplesmente o Senhor chamou para a vida. Mas nós que estamos vivos, que somos cheios de si, cheios de conhecimento, cheios de muita coisa, para ser transformados e ter um coração que pensa como Deus, um coração que sente como Deus. Eu não é uma obra grandiosa. Eu não sei qual seria a palavra mais indicada. Eu não sei se existe uma palavra que mostre o tremendo poder da graça em transformar um ser humano. É algo impressionante o que Deus faz com o ser humano. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Por isso que ele fala a nós que temos a mente de Cristo. Por quê? Porque Paulo experimentou todo esse processo de transformação. Chegar ao ponto dele falar assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o plano da redenção. Por isso que a importância da palavra profética, porque nos prepara para permanecer em pé no dia do Senhor. Orientação da criança, página 182, diz: o selo do Deus vivo só será colocado sobre os que têm um caráter à semelhança do de Cristo. Captaram? Um caráter. Filhos perfeitos no caráter. Lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. Agora, essa semelhança vai ser alcançada quando? Aí que entra a palavra profética para o tempo do fim. Porque a palavra profética para o tempo do fim é clara e muito clara que esse caráter tem que ser alcançado, e isso pelo poder e obra do Espírito Santo, tá? Não é pelo esforço humano, apenas você tem que submeter sua vontade a Deus. Quando vai ser alcançado? Antes da vinda de Cristo. E tem um texto que diz assim, fala a experiência do Senhor Jesus Cristo, que diz: aí vem o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Não tinha como Satanás tentar a Cristo. Por quê? Porque a natureza de Cristo não tinha nada que pudesse ser atraída para o pecado. Não estava nele. Bom, diz que os que viveram o tempo de angústia vão repetir as mesmas palavras de Cristo. Aí vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, esse caráter perfeito tem que ser alcançado antes. E o mais impressionante é o seguinte: esse caráter, com uma natureza pecaminosa como a que está aqui, sabe, faz parte da nossa mente, mas agora não mais praticante. Entende? É uma experiência maravilhosa que Deus nos propõe. Você tem uma natureza pecaminosa, mas não se vai manifestar nem por pensamento, nem por sentimentos, porque agora domina uma segunda natureza que foi formada pelo Espírito Santo na sua mente, que é a natureza espiritual. É a vida de Cristo enxertada. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Com essa natureza pecaminosa na sua mente, mas ela não está morta, aí subjugada pelo poder do Espírito Santo. Por isso que diz: filhos perfeitos no caráter, lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. Orientação da criança, página 73.
E este é o texto que acho é o caminho a ser seguido. Observe o que fala no livro Maranata, O Senhor Vem, que é a meditação do ano 77, na página 223. Só que essa página é o número do livro físico. Ah. Se vocês olham no aplicativo, a página é diferente. Mas você pode procurar por meio do texto. Diz: Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todos os homens obedecer aos mandamentos de Deus. Quer dizer, não somos isentos da obediência a todos os mandamentos de Deus por causa da obediência perfeita de Cristo. Não. Por meio da obediência de Cristo, nos foi possível, nos é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. E observe agora o caminho a ser seguido. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao céu. Bom, na missão da Escola Sabatina, temos estudado bastante sobre o livre-arbítrio. Mas onde está o ponto central do livre-arbítrio? É você fazer a escolha de entregar esse livre-arbítrio ao livre-arbítrio de Deus. Em outras palavras mais simples, é entregar nossa vontade para que seja realizada a vontade de Deus. Entendeu? Você não exerce mais, daí para frente, o livre-arbítrio, porque você o entregou nas mãos de Deus. Como se você tem um capital, tem recursos. Só que você entrega todos os recursos às mãos do filho para que administre esses recursos para você. Então, ele faz toda a movimentação no banco, faz todos os pagamentos, faz todas as compras, e você simplesmente vive sob a administração do filho. Entenderam? Da mesma maneira, você tem o livre-arbítrio de escolha. Você escolhe, obedeço, desobedeço. Obedeço ou desobedeço. Quando você entrega o livre-arbítrio a Deus, Deus vai escolher para você o que você vai fazer. Por isso que o Senhor Jesus disse: não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, ele disse. Tá? Seja feita a tua vontade, não a minha. O que ele está entregando nas mãos de Deus? O livre-arbítrio. A vontade é esse poder de escolha, que é o livre-arbítrio. Então, quando nos sujeitamos a Cristo, nosso coração se une ao céu. Nossa vontade emerge em sua vontade, no livre-arbítrio de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. É a palavra do Senhor Jesus. Nosso espírito, então, quando acontece isso, nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossa mente torna-se um com a mente de Cristo. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos qual vida? Não só a dele. Vivemos sua vida. Isto que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Não é algo que nos cobre assim, desce do céu e nos cobre um manto. Assim, estamos cobertos pela justiça de Cristo. Então você continua desobediente até a vinda de Cristo, com maus pensamentos, maus sentimentos, etc. Não. Você primeiro tem que sujeitar-se a Cristo. Então seu coração se vai unir ao coração de Cristo. Então você, a sua vontade, seu poder de escolha, isso é a vontade, é o livre-arbítrio, emerge, sai junto com o livre-arbítrio de Deus. Tá junto, agora, unido a ele. Deus escolhe para a direita, você vai para a direita. Deus escolhe para a esquerda, você vai para a esquerda. Deus diz em frente, você vai em frente. Porque você confia na liderança de Cristo. Essa é a fé salvadora. É isso que Deus tentou ensinar ao povo de Israel. Levante um acampamento. E a nuvem avançava. E eles avançavam. A nuvem descia. E eles novamente armavam seu acampamento. Aí, em seguida, Deus levante um acampamento. E eles levantavam. E a nuvem se movia. E ele acompanhava a nuvem. E se instalava em outro lugar. Quantas vezes fizeram isso? Eu não me lembro bem, eu contei uma vez.
sabe? O movimento Povo de Israel no deserto. Me parece que foram 40 vezes nos 40 anos. Se não foi 40, foi 39. Se não foi 39, foi 41. Algo mais ou menos isso. 40 vezes. Eles tiveram que levantar o campamento, avançar, instalar-se. Por que isso? Porque o Senhor estava ensinando obediência a toda a sua palavra. E aí que nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Então que vivemos sua vida. Isto que significa estar trajado com a veste de sua justiça. Quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado. Lógico, agora você anda lado a lado com ele. O que falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença e sé perfeito. O Espírito Profecia, a palavra profética para o tempo do fim, diz que ser perfeito significa ser perfeitamente obediente à palavra de Deus. Simplesmente isso. E para ser perfeitamente obediente à palavra de Deus, eu preciso estar junto ao Senhor Jesus, porque minha natureza é desobediente e eu preciso da intervenção do poder de Deus para poder obedecer. E aí diz, quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. É só isso. E quando você conhece o amor de Deus, você tem a maior alegria em obedecer a toda a palavra de Deus. Em tudo. Não coma isso. Você diz, então essa é a melhor escolha. Não como isso. Não ouça isso. Então você diz, realmente, essa é a melhor escolha. Porque Deus sabe o que é o melhor. Então não ouça isso. Não veja isso. Você diz, é isso mesmo. Entenderam? Isso está no livro Maranata. E agora vem um ponto muito importante. Orientação da criança, página 229. Diz: o caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. E o que significa caráter? Os que não endireitam nesta vida o caráter torto, jamais poderão ter parte na vida imortal futura. Orientação da criança, página 70. A formação do caráter é obra de toda a vida e é para a eternidade. Orientação da criança, página 162. A ceifa da vida é o caráter. A ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. Se você semeia a palavra de Deus, a ceifa vai ser um caráter perfeito. Isso aí, irmãos, é algo assim, irmãos, é algo assim. Você planta feijão, o que que você vai colher? Feijão. Plantou milho, você vai colher milho. Você planta desobediência, você vai colher morte eterna. Se você planta obediência hoje, e aí entra a escolha, né? Plantou obediência, você colhe vida eterna. Não existe isso, irmão, na Bíblia, nem na palavra profética, de que o desobediente vá para o céu. Então, por isso que eu digo, nós dizermos, não, mas isso era no tempo a ser White. Não, mas esses são conselhos, tá? Conselhos. Eu posso atender, não posso atender, etc. Não. Deus está mostrando, este é o caminho, andai por ele. Sem te desviar nem para a direita nem para a esquerda, está falando o Senhor. Por quê? Porque nesse caminhar tem uma ceifa, que a ceifa da vida é o caráter, mau caráter ou bom caráter. E a ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. Agora, o que é o caráter? A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. Você pode ser muito inteligente, cheio de conhecimento, do conhecimento do mundo, sabe? Inclusive conhecimento da Bíblia.
mas não são sinônimos de caráter. A reputação não é caráter. Uma pessoa pode ser, eh, no conceito humano, considerada como uma referência no conhecimento bíblico, explicar isso, explicar aquilo e tal, mas isso não significa que tem bom caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. E aqui está a definição de caráter. Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Nós nascemos com tendências para o mal. Isso é visível. Nasce uma criança, grita, chora, fica vermelha e esperneia para lá e para cá. É normal isso dentro do conhecimento que temos da Bíblia? Não é normal. Acontece que dentro das características do pecado, claro, isso é perfeitamente compreensível. Tanto é que diz, meu filho, minha filhinha é vaidosa. Por que vaidosa? Porque tem uma deformidade de caráter, que é a vaidade. Isso faz parte da natureza, mas com o alimentar-se da palavra de Deus, alimentar-se, comer a carne e beber o sangue de Cristo, alimentar-se da palavra de Deus, os pensamentos mudam, os sentimentos mudam e o caráter muda. Então, eu posso ter todo o conhecimento da Bíblia, sabe? Eu posso estudar a Bíblia, posso estudar muitas coisas em relação à Bíblia, posso ter todo o conhecimento histórico da Bíblia, posso ter todo o conhecimento arqueológico que acompanha a história bíblica, posso ter todo o conhecimento do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, mas finalmente estar perdido. Porque não é o conhecimento que me leva para o céu. O que vai ser avaliado são os pensamentos, sentimentos. E estes combinados constituem o caráter moral. Se eu tenho mau caráter, é morte eterna. Se tenho bom caráter, é vida eterna. Por isso diz, aqui tem uma promessa que está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. A boa obra começada será terminada, se eu permitir. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Quer dizer, a vida é transformada. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem Conselho sobre Saúde, página 561. Entende? Essa transformação. E por que nós temos que ser diligentes em permitir que o Espírito Santo implante essa nova natureza? Observe o que está escrito em Eventos Finais, página 295. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Está selado o seu destino, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Adventista do sétimo dia, pregador da verdade. Tá? Deu estudos bíblicos a vida toda. Foi ancião, construiu a igreja, participou de todos os cultos que de quarta, domingo, quarta e sábado, todos eles, sempre, mas com mau caráter. Pode acontecer? Lógico que pode. Porque você pode ter uma vida exterior, de acordo, que todos vão considerar um cristão 100%, mas uma vida interior, que aí estão pensamentos e sentimentos, que não estão de acordo com a natureza de Cristo. Por isso que está escrito aqui, saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestaste em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo
y formar un carácter simétrico a fin de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Eventos finais, página 295. Você percebe a importância da palavra profética para o tempo do fim? Eu tenho usado o texto de eventos finais, orientação da criança, sabe? De vários livros. Se você não lê, como vai entender isso? E aí a gente fica cantando, cantando, cantando e cantando, e no final você morre com mau caráter, e com mau caráter vai para o inferno. Tá? Não tem outro caminho. Porque é o caráter que vai definir nosso destino final. Por isso que a cura do caráter, realizada pela obra, pelo Espírito Santo, é um poder sobrenatural, vai tá além das nossas forças. Você não tem como modificar o pensamento e o sentimento. Lembrem-se a oração do publicano e o fariseu. O fariseu fazia uma variação exterior da vida dele. Exteriormente era educado, comportado, e assim por diante. Mas interiormente ele não falou nada. Enquanto que o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, ele estava fazendo uma análise interior. Esse saiu justificado porque em Cristo há cura. Sem Cristo não tem como. E aqui vem outro ponto importante, além da formação do caráter, que está em Mensagens Colhidas, volume 3, página 83, que o Senhor nos protege dos enganos, protegidos contra os sedutores em busca de Satanás. Os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes que surgirão nestes últimos dias. Nossa grande proteção, sabe? Porque é fácil, muito fácil, para uma pessoa que não tem experiência, não tem o conhecimento suficiente da palavra de Deus. Isso é normal, hein? Isso todos nós acontece. Você lê na Bíblia, mas um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra maneira, um fala isso, e assim por diante. Tem muito exemplo que eu poderia mencionar aqui. Inclusive, comparar os comentários bíblicos que existem, sabe? Não estou me referindo ao comentário bíblico adventista, mas tem vários comentários bíblicos usados pelo mundo evangélico. Um tem uma interpretação, outro tem outra interpretação, e a pessoa fica aí tirando uma média. Entenderam? Mas se você lê, a palavra profética diz, é isto, e ponto final. Você não tem nem que pensar muito. Leu? Está claro? Está claro. Esse é o caminho, andai por ele. Por isso que o Senhor, em Testemunho Seleto, volume 3, página 275, diz: temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito de profecia. Temos que seguir. Por quê? Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Por quê? Observe, isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra. Falou-nos pelos testemunhos para a igreja, que é a palavra profética para o tempo do fim, e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem com a posição que devemos ocupar agora. Testemunho Seleto, volume 3, página 275. Temos que obedecer à palavra profética para o tempo do fim. E aí não ficar com essa ideia que, não, mas isso era para o tempo da Saraguai. Não, mas isso. Uso de tambores na igreja. Não, mas isso era para o tempo da Saraguai. Não, senhores. Não era para o tempo dela. Tanto é que diz que será um dos sinais dos últimos dias. E assim muitas outras práticas, sabe? Não pode haver teatro dentro da igreja. Onde está escrito isso? Na palavra profética para o tempo do fim. E assim por diante. São coisas práticas. E se nós não tendermos a coisas práticas, lembrem-se sempre de Sansão. Sansão era juiz de Israel, servo de Deus, mas era desobediente, intemperante e mulherengo.
Tinha essas três características. E é aí que ele foi preso, humilhado, maltratado, acorrentado, furaram os olhos. E aí ele foi salvo. Mas, olha, gente, eu não gostaria de entrar por esse caminho, não. Porque se eu já entendo qual o caminho que me vai restaurar, qual o remédio que me restaura a imagem e semelhança de Cristo, para que vou continuar insistindo em ser desobediente? Qual o motivo? Eu não entendo. E nunca esquecer que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz: Ouvi-me, ó Judá, ouvi-me, ó igreja, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por quê? Porque está escrito em Amós capítulo 4, 12. Portanto, assim te farei, Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É isso e somente isso. Não tem outro caminho. Que Deus abençoe a todos nós, para não desviarmos do caminho. Porque o caminho é muito claro, né? A sinalização é muito clara. Não há como errar. A questão é nós entregarmos nosso livre-arbítrio ao livre-arbítrio de Deus. E o resultado vai ser paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Que o Senhor abençoe a todos e que a graça de Deus amanhã sejamos reunidos novamente. Amém.